Bom, hoje eu vou falar o princípio de funcionamento e alguns defeitos da fonte de alimentação chaveada, que é um tipo de fonte usada nos modernos televisores de tubo e modernos TVs LCDs, e até em alguns aparelhos de som já estão começando a sair com esse tipo de fonte. Aqui em nossa questão, nós temos uma fonte chaveada em questão. E vamos explicar os componentes que compõem essa fonte e como ela funciona. Vamos por partes. Primeiros componentes que compõem a fonte. Uma fonte chaveada, ela é dividida em dois estágios, da fonte comum e a fonte chaveada. A fonte comum é composta pelo cabo de força, filtro de rede, composto por esse capacitor e por essa bobina, termistor PTC, e já tem a ver com outro estágio, que é a bobina desmagnetizadora, no caso de televisores. Resistor de proteção e o capacitor eletrolítico de filtro, que é o maior que eletrolítico do circuito. Esses componentes compõem a fonte comum. E já a outra parte da fonte é a fonte chaveada, que é composta por esse circuito aqui, que trabalha com ondas PWM, com o sinal PWM, que é a Pulse Width Modulation, ou seja, modulação por largura de pulso. Esses componentes ao redor dele são que polarizam esse PWM. Este circuito também é responsável por gerenciar o controle das voltagens da fonte. Juntamente com o fotoacoplador e com esse transistor aqui, que é um circuitinho, eles trabalhando em conjunto, componentes que polarizam ambos, vão fazer um estágio que chama-se amplificador de erro. Que esse amplificador de erro, ele é responsável pelo controle das tensões, porque a tensão no secundário aqui da fonte tem que estar em um certo nível, nem abaixo desse nível e nem acima desse nível. Tem que estar no nível certo, especificado pelo fabricante e pelo esquema do aparelho. Bom, como funciona a fonte chaveada? Aqui, entre os 220 volts em corrente alternada ou 110 volts no caso de redes de 110 volts, mas aqui a rede local é 220 volts. Bom, os 220 volts vão entrar nesse capacitor e nesse filtro de rede. E o que é a função do capacitor do filtro de rede? Deixar os 220 entrar no bloco retificador, e a frequência de oscilação da fonte não sair pelo cabo, porque se essa frequência saísse pelo cabo, poderia gerar um efeito indesejável, uma interferência com outros aparelhos. Por isso, a função desse filtro é deixar a tensão entrar e não deixar a frequência sair. Bom, os 220 vai chegar num bloco retificador, que são esses dois diodos, mas esses outros dois diodos, que em conjunto formam uma ponte retificadora de diodos. Em muitas outras fontes, essa ponte retificadora é formada apenas por um único componente, com o próprio nome, ponte retificadora de diodos, em um único componente. Mas no caso dessa aqui não, é formada manualmente por quatro diodos retificadores. Uma vez entrando no estágio retificador, essa ponte vai transformar essa tensão em algo em torno de 320 volts, no caso de rede de 220 a 240 volts, como é o caso daqui.
Essa rede de 220 vai transformar, essa ponte retificadora vai transformar os 220 em corrente contínua na tensão na casa dos 320 volts em média, que irá entrar nesse capacitor eletrolítico. No caso de rede de 110 volts, essa tensão oscila para torno de entre 150 a 170 volts. E esses 320 volts, no caso daqui, também vai alimentar o circuito gerador de PWM, vai alimentar o estágio PWM, que uma vez alimentado e polarizado, esse circuito gera ondas de PWM que entra no pino do gate desse transistor aqui, que é um MOSFET, que aí, na verdade, os MOSFETs são os Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou seja, transistores de efeito de campo de metal óxido, que compõe sua construção. Então, os pulsos PWM vai entrar no gate do MOSFET, e o MOSFET, uma vez recebendo esses pulsos, essa largura de pulso, vai chavear esse transformador aqui, que recebe o nome de chopper da fonte. E esse mesmo, uma vez chaveado, vai fornecer as tensões secundárias de mais B para alimentação do estágio horizontal e uma tensão menor, que vai alimentar outros estágios da televisão, como saída de som, o microprocessador, vai distribuir as tensões que passarão por reguladores ao longo do circuito, que irá diminuí-la nos níveis aceitáveis, para que cada estágio possa trabalhar corretamente no televisor. Estágio de sintonia, estágio do microprocessador, estágio de som, e até alguns casos a fonte é responsável pelo alimento até mesmo da deflexão vertical. Mas no caso dessa televisão, provavelmente não é esse o caso. Se aqui seja alimentado por um outro tipo de fonte, que é a fonte de playback, que numa aula mais detalhada de eletrônica irei abordar melhor esse assunto. Então, a fonte fornece, nesse caso, essas duas tensões, ou tem casos de chassis que fornecem várias saídas, umas 3 ou 4 saídas de tensões, que são chamados os mais B da fonte. Como havia explicado anteriormente, aqui esse componente de 4 perninhas é chamado fotoacoplador, que ele, em conjunto com esse componente, o fotoacoplador, com componentes que o polarizam, vão formar o circuito amplificador de erro. E como eu disse anteriormente, o amplificador de erro vai servir para estabilizar as tensões de fonte através dos pulsos PWM. Porque, como disse, uma fonte chaveada tem que fornecer as tensões a um nível certo, que não seja nem muito baixo e nem também muito alto, condições que poderiam prejudicar o funcionamento de outros estágios do TV ou do aparelho. Alguns defeitos que podem acontecer numa fonte chaveada é o seguinte: você pode pegar ela com o fusível queimado, mas você de cara não vai colocando um outro fusível e ligando o aparelho sem antes analisar a causa do defeito, porque o fusível vai queimar na hora, nem muito menos faça um jumper direto, porque você pode causar um dano ainda mais sério no aparelho. Quando você pegar o fusível da fonte queimado, em primeiro lugar verifique se esse capacitor não está em curto, se essa bobina, que é raro de acontecer, estiver em curto. Se não for esse o caso,
verifique o MOSFET da fonte, que esse MOSFET, quando há um surto de tensão ou um funcionamento indesejado ou um mau funcionamento da fonte, esse MOSFET costuma muito entrar em curto. O gerador de PWM costuma entrar em curto e principalmente diodos, inclusive os da ponte retificadora. Você deve checar se todos os diodos que envolvem a parte primária da fonte estão em bom estado, se não apresentam fuga e nem curto, incluindo os diodos retificadores principais. Além de, é claro, todos os componentes que polarizam o MOSFET, que polarizam o MOSFET, e também é muito importante verificar o estado de resistores, em especial os fusistores, que fusistores são resistores de baixo valor de resistência, que, como o nome diz, eles são fusíveis resistor, ou seja, eles substituem os fusíveis em lugar dos resistores. E é importante verificar não só os fusistores, como todos os resistores do sistema, da fonte, para ver se nenhum apresentou alteração ou até um rompimento. A fonte chaveada precisa estar em perfeito estado de funcionamento, que ela é um componente de vital importância num aparelho. Agora, vamos medir algumas tensões na fonte, só para mostrar como referência a vocês. Como vocês podem perceber, eu vou com muito cuidado colocar a ponta nesses dois terminais aqui, desse capacitor principal da fonte. E eu vou medir as tensões que marca na medição do mesmo. Olha, algo em torno de 321, 323 volts em média, no caso de rede de 220 a 240 volts. Essa é a tensão. Agora, isso na escala de DC, 1000 volts, você deve no multímetro digital selecionar essa escala aqui, DC, corrente contínua, 1000 volts. Agora, vamos medir a tensão de entrada da fonte. Aí você tem que mudar a escala para ser 750 volts, ou seja, para corrente alternada. Bom, vou encostar aqui a ponteira e eu vou fazer as medições. Ponteira encostada aqui, 232 volts, tensão de entrada da rede, 230, 232 volts, 230, uma osciladinha dá, tensão de entrada da fonte. Agora o importante também é medirmos a tensão de mais B da fonte, do lado secundário do transformador. Para medir essa tensão, vamos voltar a escala, agora em DC 200 volts, que as tensões da fonte com certeza não ultrapassarão o valor de 200 volts. Para isso, ponta preta do multímetro, na malha do terra do tubo, ou no terra geral do aparelho, pronto, na malha ou no terra geral do aparelho. E com essa ponta aqui, você segue a trilha do transformador Chopper. Aqui, se você encostar aqui, não vai acusar medição nenhuma, porque o multímetro está em corrente contínua. Aí você passa essa resistência
que aqui já vai ter o diodo. Aí deste lado também não vai ver medição. Aí você tem que medir as tensões de mais B do lado do risquinho do diodo, que representa o cátodo. No caso aqui, 15,8 volts de tensão de mais B. Numa das alimentações que pode-se dizer a alimentação auxiliar. Agora vamos medir o mais B principal da fonte. Para medir o mais B principal da fonte, você vem aqui nesse pino, como já está dizendo na própria referência de mais B, e você aqui do playback encoste a ponta do multímetro. Bom, tá dando uma tensão de 15 porque a TV está em modo de stand-by, desligada. Mas quando ligada, essa tensão vai subir a um certo nível, como eu vou fazer agora. Olha isso, subiu consideravelmente, em torno de 102 volts, em média, que é o mais B principal. 102 volts em média, que é um nível normal para esse modelo de televisão. Isso significa que a fonte está em perfeitas condições. Aqui no pino do Chopper, se você localizar a polaridade de positivo do capacitor, você coloca a ponta no lado positivo e afere a tensão. 6,97 volts aqui no caso está dando. Aqui é mais uma alimentação. Sempre que você seguir a trilha aqui e você vê que aqui, nesse espaço aqui, há dois fusistores. Esse e esse aqui. Que esses fusistores vão jogar a corrente alternada desse lado para este lado aqui do diodo, do lado do anodo do diodo. Aí, uma vez para o lado oposto, estamos no cátodo do diodo e vamos aferir a tensão desse outro lado, que é em corrente contínua, no lado do risquinho do diodo. 19,1 volts em funcionamento normal. Em stand-by, 1,2 volts. Podemos considerar que essa fonte está dentro de seu nível normal, está funcionando corretamente, sem qualquer anormalidade. Outro fator importante que eu vou explicar é o seguinte. Como eu havia dito antes no vídeo, falamos do amplificador de erro e uma das funções dele. Quando a TV está em stand-by, é fornecido uma tensão de entre 3,3 volts, 3,3 a 5 volts para o estágio do microprocessador, que ele tem que ter essa tensão para a televisão manter-se ao menos ligada, porém em stand-by. Aí o que acontece? Ao pressionarmos o botão Power, ao ligarmos o aparelho, o micro manda os pulsos de 15.750 para o estágio horizontal, que em outra oportunidade irei explicar, e ele manda também um sinal para esse circuito fazer com que a luminosidade do fotoacoplador interna dele mude o brilho e que esse acoplador excitado, que tem um transistor dentro daqui, que trabalha com esse nível de luminosidade. Conforme o micro manda um sinal, essa luminosidade aumenta, o fotoacoplador vai mandar a referência para o oscilador de PWM e ele vai mudar a frequência e a fonte vai começar a disparar as tensões dentro dos valores normal. E quando em stand-by, a frequência muda e a fonte abaixa, como foi demonstrado.
que é o fotoacoplador e o amplificador de erro que faz essa frequência variar em sua oportunidade correta. E fica aqui mais um trabalho. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Espero que esse vídeo seja proveitoso. Postem comentários, porque na medida do possível e sempre que for possível vou tentar respondê-los dentro do que eu souber. Procure clicar em gostei se você gostou do vídeo. Inscreva no meu canal, porque eu estou aqui para ajudar principalmente profissionais iniciantes na profissão, assim como todo mundo. No caso de quaisquer dúvidas, podem me mandar um e-mail para M de Maria, D de dado, F de faca, traço, R de rainha, G de gato, B de bola, traço, SBC, S de sapo, DP de bola, C de casa, traço, ABC, @hotmail.com. Na descrição do vídeo eu vou pôr o e-mail para vocês entrarem em contato. Mande e-mail na minha caixa de entrada que estarei analisando e respondendo quaisquer dúvidas. Ou, se preferir, num próprio comentário do YouTube. Desde já, obrigado pela atenção e tirem bons proveitos dessa aula.